Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhores Presidentes António Ramalhianes e Aníbal Cavaco Silva, Senhores Capitães de Abril, Senhores Presidentes João Bosco Mota Amaral, Jaime Gama, Assunção Esteves, Eduardo Ferro Rodrigues, Senhores Primeiros-Ministros Francisco Pinto Paulo Simão, José Manuel Durão Barroso, Senhores Embaixadores, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Excelências portugueses. 50 anos passaram desde que um império de 5 séculos acabou. Uma ditadura de 48 anos foi deposta. Do império nos viramos para a Europa. Mudámos 4 vezes de regime económico. Parece que foi ontem, ou anteontem, mas não foi. Foi há meio século. Dei hoje comigo a ver-me há 48 anos, sentado neste hemiciclo, na Assembleia Constituinte, e não encontro aqui, a não ser 2 antigos Presidentes da Assembleia da República e um antigo Primeiro-Ministro, também Conselheiro de Estado, constituintes, e alguns capitães de Abril. Não encontro muitos mais desse tempo nesta sala. É a lei da vida. Decididamente, até por isso, vale a pena tentar compreender o 25 de Abril. Porque não foi antes, porque foi como foi, o que uniu mas dividiu, os seus tempos e modos e como chegámos até hoje. Primeira questão, porque foi tão tarde o 25 de Abril? Porque vários impérios coloniais ainda eram tidos por quase eternos até ao fim da Segunda Guerra. Porque esse sonho e ilusão durou entre nós, nos anos 50, e para uma ditadura em queda, após a campanha presidencial de 58, se converteu, com as guerras da África, na última narrativa alibi para tentar sobreviver. E porque o sucessor do chefe do regime, só em 72, tornou totalmente visível a impossibilidade de democratizar, sequer de liberalizar e, sobretudo, de descolonizar. Assim, as tentativas militares e civis de abreviar o império, de obrigar à sua transição, de preparar o seu fim, falharam todas. As da oposição, sempre severamente reprimidas. As da situação, sempre ignoradas. O império, mesmo já sem futuro, agarrou-se e com ele a ditadura à ilusão da sobrevivência impossível. Segunda questão, porque foi como foi? Porque só assim teria sido possível. A ditadura nascera pela mão das Forças Armadas, dos jovens oficiais revoltados, com indiferença política perante a sua quase solitária luta na Grande Guerra. A ditadura cairia pelas mãos de outros jovens capitães, com 1, 2, 3, 4, 5 comissões africanas, livres, conhecedores do terreno e da situação nele vivida, descomprometidos ou mesmo opositores à ditadura. Em menos de um ano, passaram da luta pela dignidade da condição militar aos olhos da sociedade portuguesa para a análise do que se vivia em África e para 2 conclusões. Não se antevia solução política para a guerra. E apesar do corajoso combate de centenas de milhares de jovens, não havia vitória militar possível nessa guerra, num tempo em que as guerras não duravam décadas e num país com mais de 1 milhão de portugueses a emigrar em pouco mais de 10 anos. Se não responsabilizassem o poder da ditadura, acabariam por ficar os únicos responsáveis por aquilo que não tinham decidido e não tinham tido condições para mudar. Em menos de um ano, aqueles jovens militares organizaram-se, prepararam-se, concluíram que a ditadura devia cair e que deveriam ser eles a derrubá-la. Não os políticos que governavam, não os grupos económicos, mesmo os mais abertos à Europa, mas ainda ligados à África. Não apenas os abnegados partidos, sindicatos, movimentos militantes de décadas de resistência. Não apenas os estudantes
a cultura, aquela parte da Igreja Católica já em mudança. Só eles, ligados a todos os mais, mas os únicos com poder militar para depor um regime desde sempre assente no poder militar que controlava. E fizeram-no sem sangue, a não ser, recordou Vossa Excelência muito bem e muito justamente, o do desespero da polícia política da ditadura que fez derramar num dia de revolução sem sangue, sangue de vítimas inocentes. Daqui saúdo, com gratidão que não prescreve, os jovens capitães de Abril, os únicos a poderem ter feito o que fizeram em 25 de abril de 74. E saúdo-os a todos. Aqueles que temos hoje conosco e aqueles que partiram durante este meio século. Terceira questão. Por que foi tão agitado o pós-25 de abril? O chamado processo revolucionário de cerca de 2 anos. Porque o movimento militar se converteu pela presença massiva do povo em revolução. Porque dentro de qualquer revolução não há uma, há inúmeras revoluções, com projetos diferentes e líderes diversos, militares e civis, já que aos partidos vindos da clandestinidade se juntaram outros, entretanto formados. E como em todas as revoluções, e como em todas as constituintes e constituições, há quem ganhe e há quem perca. E isso mudou ao longo da Revolução. Uns queriam primeiro levar mais longe a sua revolução, outros abreviá-la com a sua Constituição. E dentro de uns e de outros, e dos pactos assinados entre os jovens capitães e partidos, muito foi mudando entre 74, 75 e 76. Sendo então presidentes, 2 destacados chefes militares e governantes na ditadura, um destemido detonador de consciências pela sua obra de 73 nas vésperas de abril, o outro viria a ser decisivo para evitar um confronto civil em novembro de 75. No fim, ganhou um setor político-militar, protagonizado, de algum modo, pelo documento dos 9, de que sairia o nome do candidato a primeiro Presidente da República eleito, aqui hoje conosco, essencial na transição da Revolução para a democracia, que saúdo muito efusivamente, sempre teimosamente avesso, na sua humildade, a todas as homenagens, incluindo a do Marechalato. Também ganhou um partido que liderou por várias vezes uma frente ampla na Revolução e arbitrou, fui disso testemunha, os dificílimos compromissos na Constituinte. Um partido liderado por um homem que acabou por ser, de facto, o imediato vencedor civil da Revolução. Já não está entre nós, mas este ano celebra-se o centenário do seu nascimento e é justo evocá-lo, até por ter somado um percurso singular na Revolução e na democracia a uma longa luta contra a ditadura. Ele foi o imediato vencedor civil, mas a história recorda, com o devido relevo, 3 outros principais pais fundadores do sistema partidário. Desde logo,
que enumero pelo peso dos seus partidos na Constituinte. Aquele que foi o primeiro primeiro-ministro do hemisfério oposto ao vencedor civil imediato e que teve um papel muito marcante na gênese da democracia, apesar de ter estado meia revolução afastado por doença e depois, tragicamente morto, muito no começo de uma carreira notável. O segundo, seguindo a ordem do peso na Constituinte, o mais antigo e mais persistente lutador contra o salazarismo, com mais provas de resistência na prisão, na clandestinidade e no exílio. E o terceiro, o líder da formação mais conservadora, que votou mesmo contra a Constituição, mas que garantiu, em tempos muito difíceis, a existência de um mais amplo leque de pluralismo político em Portugal. Não o podemos também esquecer. Muitos e muitos outros, como eles, batalharam e tantas vezes venceram. E outros batalharam e perderam. Pouco ou muito. E alguns se desiludiram. Uns no próprio 25 de Abril, outros no 28 de Setembro, outros no 11 de Março, outros no Verão Quente, outros no crucial 25 de Novembro, que acabou por definir o desfecho da Revolução e, por isso, a justo título, tal como a Constituinte e a Constituição, desde sempre foi pensado para integrar as celebrações de Abril, que só terminarão em 2026. Outros ao longo dos últimos 50 anos. É assim a história. Faz-se e refaz-se de altos e baixos, a miúdo mais de baixos do que de altos. Quarta questão, e esses altos e baixos terão comparação com qualquer outro movimento político, militar, social na nossa história contemporânea, na história dos nossos parceiros europeus mais antigos ou dos nossos parceiros europeus mais recentes? Não, não tem comparação. O 25 de Abril implicou ao mesmo tempo fim de um império de 5 séculos, fim de uma ditadura de 48 anos, integração económica e política na hoje União Europeia e 4 mudanças de regime económico. De uma economia meio colonial, meio europeia, para afirmadamente europeia. Nacionalizações e expropriações revolucionárias. Reprivatizações mais tardias e lentas, para mãos portuguesas. E anos envolvidos, numa parte, de mãos portuguesas para mãos estrangeiras. E tudo num tempo concentrado. Descolonização, nacionalizações, expropriações, 74, 75. Fora os efeitos decorrentes. Democratização, só verdadeiramente completada com o fim do período transitório em 82. Entrada na Europa em 86. Reprivatização dos setores-chave da economia a partir de 92 e quase até ao presente. CPLP em 96. Nenhuma outra revolução ou golpe militar foram comparáveis na nossa história contemporânea. 1820, 1910, 1926. Nenhum outro império europeu moderno enfrentou todos estes desafios ao mesmo tempo em menos de 30 ou 40 anos. O espanhol findara no século XIX. O britânico ou francês no termo da Segunda Guerra. E estes dois já eram democracias consolidadas e integradas na Europa.
nenhum dos nossos parceiros de leste tivera impérios extra-europeus, nem vivera descolonização, com democratização, com integração europeia e 4 mudanças de regime económico como nós. Por isso é injusto comparar o incomparável, esquecer os custos globais daquilo que vivemos e até os custos da Revolução, que só existiu porque a ditadura não soube ou não quis fazer uma transição, ao contrário da vizinha Espanha. Quinta questão. E como foi, com esses custos, com tão complicados prazos, o só ser democracia plena 8 anos depois de 74, só ser integração na Europa 12 anos depois, só ter economia como europeia 18 anos depois, só constituir a CPLP 22 anos depois? Como foi, sabemos. 3 ciclos se sucederam muito diversos. O ciclo da estabilização do regime político de 76 a 86, nascido à esquerda, terminado à direita. O ciclo da estabilização do regime económico de 86 a 96, à direita. O ciclo dos novos desafios externos e internos, de 96 até hoje, esmagadoramente à esquerda, com 2 janelas à direita. Primeiro ciclo da estabilização do regime político, com 2 protagonistas cimeiros. O presidente saído dos vitoriosos militares, que pilotou a transição da Revolução para a democracia, e o primeiro-ministro saído dos vencedores civis da Revolução, que lhe sucederia em Belém em 1986. Entre governos partidários, governos presidenciais, cumprimento escrupuloso pelos militares da promessa de regressar aos quartéis em 82, abertura do acesso ao poder executivo do hemisfério de direita. Foram 10 anos agitados, de executivos breves, de indefinição do modelo económico, culminando na adesão às comunidades europeias em 86, assim acabando por escolher o modelo económico para o futuro. Segundo ciclo, o da estabilização do regime económico, também com 2 protagonistas cimeiros. O Presidente da República, primeiro Presidente civil, como fora o primeiro Primeiro-Ministro em democracia, e o mais duradouro, o Primeiro-Ministro em democracia. Ciclo este que beneficiou da adesão europeia e dos seus fundos e da permanência do mesmo partido no governo desde 79 até 96, embora com 2 anos partilhados de primeiro. Ciclo que reforçou a estabilidade governativa, introduziu o equilíbrio financeiro e, no quadro do regime económico, lançou as privatizações. O Primeiro-Ministro viria mais tarde a ser o 4º Presidente da República e o primeiro do hemisfério de direita. Terceiro ciclo com múltiplos novos protagonistas, com especial relevo para o 3º Presidente da República, fundamental na crise de Timor-Leste e que desempenhou, ao longo da sua vida política, em particular, um duplo papel de concertação dos hemisférios de esquerda e de direita e de convergência de toda a esquerda. Também ele merece a nossa evocação. E depois, inúmeros primeiros ministros, de que cito apenas 2 pelos cargos internacionais: o futuro secretário-geral das Nações Unidas e o já passado Presidente da Comissão Europeia. Iniciado com o tempo, porventura, mais esperançoso quanto ao mundo, à Europa e Portugal, que foram os anos de meados de 90 até ao final da década,
depararia depois com crises económicas, com crises sociais, com crises sanitárias, externas e internas, mas também com o envelhecimento da sociedade portuguesa, com a repercussão em antigas e novas desigualdades, coexistindo com mudanças estruturais, novas exigências de qualificação, novos modelos energético e digital e internacionalização económica. Sob o manto da persistência da matriz governativa vinda dos primórdios da democracia, regime político e sistema partidário começavam a conhecer alterações sensíveis. Sexta questão, e mais recente. 50 anos passaram. Mundo, Europa e Portugal mudaram. Aquilo tudo que foi sumariamente evocado não ficou ultrapassado? Os mais novos desconhecem parte destes 50 anos. Muitos dos menos novos dele têm recordações distantes. Apareceram novas ideias, novos movimentos, novos partidos, novos parceiros, novos fenómenos mediáticos, novos problemas sociais a se somar aos antigos. Desafios externos a agravar os do foro doméstico. No que correu bem ou muito bem no após 25 de Abril, na saúde, na educação, nos direitos fundamentais, no papel da mulher, na atenção aos excluídos, na solidariedade social, na mobilidade, na abertura, na tolerância e em tanto mais, muito parece ser já de outros tempos ou precisar do impulso de novas gerações, ideias e pessoas. É inevitável e é bom que assim seja. Antes que Abril, que os estudos recentes da opinião mostram, que é partilhado como um marco histórico único na nossa vivência coletiva, em percentagens esmagadoras, fique ou acabe purificando saudosismo, nostalgia, mais passado do que futuro. O que fazer? Como fazer? Tomar aquilo que de mais forte, mais duradouro, mais redentor, mais promissor tem Abril e com isso ir recriando Portugal. E esse valor único, singular, que nunca morreu, nunca se apagou, nunca se enfraqueceu, chama-se liberdade, democracia e vontade do povo. Então, reconheçamos essa força vital da democracia e tenhamos a humildade e a inteligência de preferir sempre a democracia, mesmo imperfeita, à ditadura. São democracias, mesmo inacabadas, as sociedades mais fortes e criativas do mundo. Como são as humanamente melhores, como são as ambientalmente mais avançadas, como são as mais livres, mais plurais, mais abertas, menos repressivas, menos persecutórias, menos intolerantes, menos avessas à diferença, mais abertas a todos, mesmo a todos, incluindo aqueles que contestam no todo ou em parte essa democracia. Há na qualidade mais democráticas e menos democráticas? Sim, consoante a qualidade política ser acompanhada pela qualidade económica, social e cultural, no fundo a igualdade. Mas ninguém quer trocar uma democracia menos perfeita por uma ditadura ainda que sedutora ou escondida por detrás de tiques iliberais. Nós em Portugal não queremos. Queremos é maior qualidade económica, social e cultural para dar força a melhor qualidade política. Excelências portugueses, comecei as minhas palavras recordando o constituinte de 20 e poucos anos que eu era a votar há 48, levantado na última fila do hemiciclo, além, entre o centro e a direita, a Constituição da República Portuguesa. Em liberdade, com uns a maioria esmagadora a aprovarem, com outros em liberdade a rejeitarem. Termino com uma memória uns anos mais antiga. No final dos anos 60, sentado na terceira fila
da galeria, ironicamente por detrás da futura bancada de 76, acompanhado de colegas estudantes universitários, olhando para os que falavam. E todos eles escolhidos um a um por uma pessoa e só ela, líder vitalício ou líder sem prazo do partido único não assumido. Aqui chegados por vontade do chefe, não pela vontade do povo. Um hemiciclo tão diferente, tão oposto ao de 76, ao dos últimos 50 anos, ao de hoje. Um hemiciclo de escolha popular seria impossível de encontrar em 35, em 45, em 55, em 65, em 24 de abril de 74. Definitivamente o caminho que queremos não é esse, o da ditadura. É outro da democracia, mas o de cada vez melhor, muito melhor democracia, pelo futuro de Portugal. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal.